Vou tentar manter curto. Também gostaria de dizer que o que aconteceu depois do encontro inicial foi muito estranho de qualquer forma. Minha família costumava comemorar a noite da fogueira quando eu morava no Reino Unido. Se você não sabe o que é isso, bem, provavelmente deveria ter prestado mais atenção nas aulas de história. De qualquer forma, nossa tradição era comprar lanternas de papel, escrever bilhetes para todos que perdemos, colocá-los dentro, acender e ver as lanternas queimarem no céu. Eu estava na casa da minha avó quando isso aconteceu. Estávamos todos no jardim de trás. Depois de soltar as lanternas, comemoramos e choramos, mas estávamos felizes. Em um determinado momento, minhas memórias estão um pouco confusas, mas algumas coisas se destacam muito claramente na minha cabeça. Eu estava nos ombros da minha mãe, e todos estavam falando sobre minha tia-avó, que havia falecido alguns anos antes. Ela era a base da família, e minha primeira lembrança da vida inteira é com ela. Agora para a parte estranha. A casa dos vizinhos estava escura, e não havia ninguém lá. Para dar contexto, havia um pequeno beco entre as duas casas que levava a uma porta para a rua principal. Eu não conseguia ver muito bem, pois já era noite, mas olhei para a casa dos vizinhos e em volta, até que vi uma menininha com cabelos muito longos e brancos, vestida toda de branco, e realmente parecia que ela estava brilhando no escuro. Ela estava andando pelo beco. Fiquei apavorado instantaneamente e comecei a chorar e a gritar para minha mãe que havia uma menina andando pelo beco. Não havia ninguém. Minha mãe disse que eu estava apenas cansado e precisava dormir. Achei estranho, já que ela acredita muito em fantasmas, então achei que ela fosse acreditar em mim. Agora a parte extra estranha. Eu realmente tive a chance de falar com os vizinhos uma vez depois, não sei quanto tempo depois, eu era jovem. Eu costumava ser uma criança estranha que falava com qualquer pessoa. O homem era muito gentil e tinha um cachorro muito fofo. O cachorro dele pulou a cerca para me ver no jardim da minha avó enquanto eu brincava, o que levou a uma conversa com o vizinho. Eu perguntei diretamente se eles tinham uma filha, e ele me disse que não, e que eles estavam esperando o cachorro morrer para tentar ter um filho. Eles eram um casal jovem. Fiquei chocado. Contei a ele o que vi naquela noite, e ele demorou um pouco para responder. Quando o fez, ele me pediu para sentar ao lado dele, olhou nos meus olhos e disse: "Eu acredito em você. Eu já a vi antes. Não se preocupe. Você não está louco." Algo assim. Do nada, ele solta uma bomba dizendo: "De qualquer forma, nossos cérebros estão em cilindros em um satélite no espaço sendo controlados por algo, e o que percebemos como vida é apenas uma simulação. Não foram essas as palavras exatas, mas algo próximo. É por isso que sei que você não está mentindo, e é por isso que os fantasmas existem." Ele parecia visivelmente assustado, me disse para ir embora, e eu nunca mais os vi. Totalmente insano. Como disse no meu último post, se alguém tiver perguntas, eu responderei para esclarecer qualquer coisa. Após me casar, minha esposa e eu nos mudamos para uma pequena casa em uma rua tranquila. Era uma casa térrea com 2 quartos. Estávamos planejando ter filhos em breve, então o outro quarto seria para isso. Embora as casas fossem pequenas, o tamanho do terreno era na verdade bem razoável, o que foi uma das razões pelas quais gostei do lugar. Havia muitas árvores e outras plantas ao redor, além de os vizinhos serem muito amigáveis. No começo, Jack, um homem mais velho que morava do outro lado da rua, se mostrou bem simpático. Ele era solteiro e vivia sozinho. Eu estimaria que ele tinha pelo menos 65 anos. Jack sempre se vestia bem, como um avô, ou talvez algum tipo de professor universitário. Ele geralmente usava uma camisa xadrez com um cardigan ou um colete de suéter por cima, e às vezes, uma gravata borboleta. Ele tinha uma altura mediana, andava com uma leve corcunda, o que o fazia parecer mais baixo. Jack era um cara muito interessante. Ele costumava ser dono de parte de uma empresa de construção, mas vendeu sua participação para um de seus sócios e passou as 2 décadas seguintes trabalhando em uma livraria de usados. Eu admirava isso nele. Há mais na vida do que dinheiro, e se você pode, por que não fazer algo que ama? Eu tinha pouco mais de 20 anos na época, então, de certa forma, Jack era como uma figura de avô para mim. Eu o admirava.
e com o tempo nos tornamos bons amigos. Ele costumava nos convidar para jantar de vez em quando, e nós também o recebíamos em nossa casa. Numa sexta-feira à noite, estávamos na casa de Jack para jantar. Como sempre, estávamos nos divertindo muito. O jantar ainda estava no forno, então decidi ir ao banheiro antes que ficasse pronto. Pedi licença da mesa e caminhei pelo corredor. No caminho, passei pelo escritório de Jack e dei uma olhada. O laptop dele estava aberto em sua mesa e ligado. Não sei explicar o que me atraiu, mas por algum motivo, não pude evitar espiar um pouco. Olhei por cima do ombro e quando tive certeza de que estava seguro, entrei no escritório e me sentei à mesa. Imediatamente, senti uma culpa enorme, mas não resisti à curiosidade. Comecei verificando o histórico de navegação dele e não havia nada de interessante. Na verdade, estava impecavelmente limpo. Este homem não parecia fazer muita coisa na internet. Porém, quando olhei as fotos, notei uma imagem do lado de fora da minha casa. Enquanto rolava a tela, comecei a ver mais e mais imagens da minha casa, todas tiradas à noite. Ele devia ter centenas de fotos de diferentes ângulos. O que era ainda mais assustador é que em uma delas, eu podia ver o contorno da minha esposa atrás da cortina. Meus olhos estavam fixos na tela e continuei rolando, de boca aberta. Eventualmente, as imagens começaram a ficar cada vez mais próximas da minha casa. Meu coração afundou quando vi uma foto em que a câmera parecia estar pressionada contra a janela. Parecia ser no meio da noite. No entanto, a imagem mais aterrorizante ainda estava por vir. Finalmente, encontrei uma única foto de minha esposa e eu dormindo, e a foto foi tirada do pé da nossa cama. Jack estava entrando furtivamente em nossa casa à noite esse tempo todo. Com isso, já tinha visto o suficiente. Fechei o laptop com força e voltei para a sala de jantar, onde minha esposa estava sozinha com Jack. Eles estavam sentados à mesa conversando. Minha esposa não fazia ideia de quem estava ao seu lado. Quando me aproximei deles, não consegui nem falar. Então apenas segurei a mão da minha esposa e saímos pela porta da frente. Nem sequer coloquei meus sapatos. Minha esposa estava confusa, mas confiava em mim e me seguiu. Contei tudo a ela quando chegamos em casa, e naquela noite nos mudamos para um motel. Vendemos a casa o mais rápido que pudemos e nunca mais vimos Jack. Essa foi, de longe, a coisa mais assustadora que já me aconteceu. Não há como saber até onde Jack teria ido se eu não tivesse encontrado aquelas imagens em seu computador, mas, felizmente, conseguimos sair a tempo. Eu saí da casa dos meus pais um pouco tarde. Minha família se mudou para os Estados Unidos, vinda da Europa Oriental, quando eu era bebê, mas meus pais ainda mantinham valores muito tradicionais. Por isso, meu pai precisou de um pouco de convencimento antes de me deixar sair de casa, especialmente porque sou mulher. Ele achava que eu deveria ficar por mais tempo. Dito isso, eu tinha 24 anos quando finalmente consegui meu próprio lugar. Eu tinha um emprego estável na época, então pude pagar um apartamento de um quarto bem decente, não muito longe da casa dos meus pais. O apartamento ficava em um dos 2 prédios idênticos, próximos a um grande terminal de ônibus na nossa cidade. Cada prédio tinha 20 andares, e todos os apartamentos tinham uma varanda, exceto no térreo. Meu apartamento era no 14º andar, com uma bela vista da rodovia. A varanda era de um tamanho razoável, com uma grade de metal e vidro. Ela estava conectada à do meu vizinho ao lado, com uma parede de concreto separando as duas. Algo que gostei muito naquele lugar era que não havia outros prédios por perto, então eu podia sair na varanda sem me preocupar com pessoas me observando. Durante minha primeira semana ali, me apresentei a alguns dos meus vizinhos. A maioria era de jovens profissionais como eu, e logo fiz alguns amigos. Contudo, um dos vizinhos me deu uma sensação muito ruim desde o início. Ele morava ao lado, e seu nome era Gary. Ele devia ter uns 40 anos, talvez um pouco menos. Gary tinha 1,80 de altura, era corpulento, como um jogador de futebol americano, mas um pouco fora de forma. Ele tinha uma barba curta e estava sempre usando um boné virado para trás, o que achei estranho para um homem da idade dele, mas não algo com o qual eu me importasse. Nos conhecemos pela primeira vez no corredor, fora dos nossos apartamentos.
Como mencionei, éramos vizinhos de porta. Logo na primeira vez que nos falamos, tive a impressão de que ele estava me paquerando, e eu não sou o tipo de pessoa que pensa isso de qualquer um. Na verdade, ele praticamente me chamou para sair logo no primeiro encontro. Eu recusei, mas tentei ser o mais educada possível. A última coisa que queria era criar inimizade com ele. Afinal, compartilhávamos uma parede. Com o passar das semanas, acabei encontrando Gary várias vezes. Isso era inevitável, já que morávamos lado a lado, mas parecia acontecer com muita frequência. Era bem comum que eu estivesse esperando o elevador e ele aparecesse do nada ao meu lado. Talvez fosse coincidência, mas comecei a suspeitar que ele ouvia quando eu saía do apartamento e então saía para me encontrar no elevador. Sei que parece paranoico, mas esse tipo de coisa acontece, e isso me dava arrepios. Porém, foi no mês seguinte que as coisas realmente saíram de controle. Eu fui dormir cedo, por volta das 9. Acho que estava dormindo profundamente antes das 10. No meio da noite, acordei, mas ainda estava meio sonolenta. Eu estava consciente do ambiente, mas não estava pensando com clareza. Não conseguia explicar na hora, mas sentia uma presença no meu quarto, como se alguém estivesse me observando. Sentei-me na cama e abri os olhos, olhando ao redor, mas o quarto ainda estava escuro. Já estava completamente acordada nesse ponto. Peguei meu celular, que tinha um aplicativo de lanterna, e liguei a luz. Não vi nada, mas assim que liguei a lanterna, ouvi alguém correr e bater à porta da frente. Havia alguém no meu apartamento. Tenho quase certeza de que ouvi a porta do apartamento de Gary bater logo em seguida. Mesmo sem essa evidência, eu já teria achado que era ele. Imediatamente liguei para meus pais e fui para a casa deles naquela noite. Depois que me acalmei, tentei pensar em como ele poderia ter entrado. Embora não possa ter certeza, minha melhor suposição é que ele escalou a parede que separava nossas varandas e entrou pela porta de vidro deslizante. Eu nunca trancava aquela porta porque parecia que ninguém conseguiria chegar ali de qualquer maneira. Nem preciso dizer que me mudei daquele lugar imediatamente e voltei a morar com meus pais. Quando voltei com meu pai para pegar minhas coisas, Gary não estava em lugar nenhum. Ele deve ter ficado com medo de aparecer depois do que aconteceu. Eu sou mulher, e isso aconteceu quando eu tinha cerca de 12 anos. Para dar um pouco de contexto, eu tinha um vizinho que morava a uma rua de distância da minha casa há alguns meses. Ele morava com o pai, porque não podia pagar um lugar próprio. Isso não era um problema. A vida pode ser difícil. No entanto, ele começou a espiar e olhar pelas janelas das casas ao redor do bairro. A polícia já havia sido chamada várias vezes, e ele havia sido preso algumas vezes por infrações menores. Enquanto isso acontecia, rumores começaram a se espalhar de que ele estava rondando a vizinhança. Então os pais ficaram relutantes em deixar seus filhos brincarem fora de casa. Um dia, encontrei ele pessoalmente. Eu estava voltando da casa dos meus avós com meu irmão mais novo, que tinha 10 anos. Eles moravam a uma curta distância a pé da nossa casa. Caminhávamos e conversávamos sobre como havia sido o dia, enquanto minha mãe dirigia para casa antes de nós. Nós queríamos caminhar para aproveitar o ar fresco, em vez de ir de carro. Quando finalmente viramos a esquina para nossa pequena rua sem saída, vimos o carro do homem passar por nós. Sussurrei para meu irmão. "É aquele cara." Ele respondeu. "Não, sério?" E sendo o esperto garoto de 10 anos que ele era, gritou para o carro em movimento, que tinha as janelas abertas. Eu dei a ele um olhar severo e disse para continuarmos andando. Enquanto isso, o homem virou o carro e começou a nos seguir. Quando percebi, gritei: "Corre!" Corremos para os braços da minha mãe, que estava nos esperando na garagem, sem perceber o que havia acontecido. O homem deu uma volta no carro e saiu pelo mesmo caminho por onde veio. Agora, ele sabia onde morávamos. Naquela noite, ficamos todos juntos, nervosos, com medo de que ele estivesse rondando a casa. Ele nunca apareceu, pelo menos que soubéssemos. 2 semanas depois, ele foi preso por fazer algo inapropriado com uma mulher no Walmart. Isso foi há 1 ano, e agora ele está de volta ao bairro causando problemas. Muitos rumores têm circulado sobre o que ele está aprontando, mas eu não sei o que é verdade. Gostaria que essa história tivesse um final melhor, mas é onde estamos hoje,
sempre nos perguntando o que aconteceu com ele e sempre olhando por cima do ombro. Meu nome é Perry e eu cresci nos subúrbios de uma grande cidade que tinha uma sensação de cidade pequena. Eu conhecia todos os meus vizinhos, até mesmo aqueles que não tinham filhos da minha idade. Só aprendi mais tarde na vida que isso não é a norma. Tínhamos uma grande festa para todo o bairro 2 vezes por ano. Uma para o Natal e outra no verão. Minha casa ficava na esquina de uma das ruas principais. Havia uma pequena área arborizada de um lado, com um riacho correndo por ela. As ruas largas eram alinhadas com grandes árvores, principalmente carvalhos e bordos. Do outro lado, havia uma rodovia, que era a única coisa que meio que estragava o clima. O barulho não era tão ruim, porém. Era o tipo de lugar onde ninguém trancava as portas. Todos cuidavam uns dos outros, então não havia necessidade. Um dos meus vizinhos era Carrie, e ela era mais velha do que eu. Eu tinha 11 anos na época, e ela tinha provavelmente 17, mais ou menos um ano. Ela e sua irmã mais velha, Claire, costumavam me cuidar quando eu era mais jovem. Ficamos muito próximos por um tempo. Ela era quase como uma irmã mais velha para mim. Eu sou filho único, então estava sempre feliz em tê-la em minha vida. No entanto, ela havia começado uma fase rebelde, como se estivesse boa demais para ser vista comigo. Seus novos amigos eram verdadeiros chatos, e acho que foi a influência deles que causou a mudança em seu comportamento. Eu até ouvi meus pais conversando sobre isso. Os rumores se espalhavam rápido naquela época. Como eu disse antes, tínhamos algumas grandes festas para o bairro a cada ano. A história acontece na festa de Natal de 2011. A festa foi na casa do vizinho ao lado, os Altwin, porque eles tinham uma grande área aberta no andar principal e um porão acabado, então havia espaço suficiente para pelo menos 40 pessoas. Fui com meus pais por volta das 6 da tarde. Quando chegamos, meus pais se separaram para socializar e eu me juntei às outras crianças na sala de estar. Estavam jogando Super Smash Bros. No GameCube e eu estava realmente interessado naquele jogo na época. Depois de 1 hora, me levantei para ver o que mais estava acontecendo. Nesse momento, a porta da frente se abriu e Carrie entrou. Eu estava um pouco nervoso ao redor dela. Era uma sensação meio desconfortável porque costumávamos ser tão próximos. Minha mente jovem não sabia como lidar com isso. Com ela estava seu novo namorado, Brad, que eu já tinha visto algumas vezes, mas não gostava dele. Ele parecia o típico valentão arrogante. Brad era alto, provavelmente tinha 1,90 e era musculoso. Ele tinha cabelo castanho curto e uma barba rala. Não era ruim para a idade dele, para ser justo. Assim que eles entraram, eu soube que estavam bêbados. Mesmo com 11 anos era óbvio para mim. Na verdade, provavelmente foi a primeira vez que vi alguém bêbado na vida real. Eu só reconheci isso por causa de filmes e TV. Sentindo-me desconfortável, me virei e voltei para os videogames. Segurança em números, eu acho. Não muito depois, ouvi uma briga começar. Carrie estava discutindo com seu pai, que já estava na festa. Ele estava tentando desescalar a situação, sem dúvida tentando reduzir o constrangimento que ele deve ter sentido. Ela estava combativa, porém. As coisas só pioraram quando Brad entrou na discussão. Eu me virei para ver o que estava acontecendo e não consegui me controlar. Eles estavam lá na área da cozinha, que era um grande espaço aberto, então todos podiam ver o que estava acontecendo. O pai de Carrie estava tentando fazer com que eles saíssem, mas eles não queriam ir embora. Fiquei chocado quando Brad puxou uma faca dobrável do bolso e a abriu. Ele não a apontou para ninguém em particular, mas apenas tirá-la já era uma ameaça. Nesse momento, o pai de Carrie explodiu em um acesso de raiva. Ele e Brad estavam gritando um com o outro com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. Tenho certeza de que ele sentiu que Brad havia corrompido sua filha. Um sentimento muito compreensível. A Sra. Altwin então gritou que estava chamando a polícia. Isso deve ter sido o suficiente para assustá-los, porque Carrie e Brad saíram imediatamente. Vários minutos depois, a Sra. Altwin veio até mim e as outras crianças e nos disse que a festa havia acabado. Quem poderia culpá-la? Meus pais e eu fomos para casa, assim como todos os outros. Na manhã seguinte, um policial veio à nossa porta.
Eu assisti de um canto quando meu pai conversava com ele. Não consegui ouvir a conversa. Depois que o policial saiu, eu estava com muito medo para perguntar ao meu pai sobre o que era tudo isso. Porém, a verdade sairia logo. Nos dias seguintes, nossa rua foi invadida por carros de polícia. Isso era realmente estranho porque quase nunca víamos polícia em nosso bairro. Eu nunca fui entrevistado, mas alguns dos meus amigos foram. Rumores circularam por um tempo, mas eu acabei descobrindo conversando com amigos que na noite da festa, Brad foi encontrado morto na pequena área arborizada perto da minha casa. Ouvi dizer que a causa da morte foi considerada como hipotermia, mas que ele também tinha ferimentos que poderiam ser explicados por uma grande queda. Não é difícil imaginar que Brad pode ter tropeçado e caído, depois desmaiado. Ele estava definitivamente bêbado naquela noite, mas não posso deixar de me perguntar se algo mais aconteceu depois da festa. Alguns dos vizinhos mais conspiracionistas suspeitam que o pai de Carrie possa ter tido algo a ver com a morte. Isso aconteceu há 20 anos. Minha esposa e eu morávamos em um bairro tranquilo com nosso filho Matthew. Conhecíamos a maioria dos nossos vizinhos. Era o tipo de lugar onde todos eram amigáveis e sabiam da vida um dos outros. Também havia muitas crianças na área, algumas das quais eram colegas de brincadeiras do nosso filho. Havia uma criança na vizinhança que causava muitos problemas. Seu nome era Zach. Ele tinha 11 anos, um ano mais novo que meu filho. Zach era baixo para a idade dele, mas era forte também. Não era gordo, mas era bem robusto, quase musculoso. Ele estava sempre se metendo em brigas com as outras crianças do bairro, mas sempre tinha uma desculpa. Parecia que sempre que Zach estava por perto, havia problemas. As outras crianças sabiam sobre ele, mas ele também era considerado um dos cool kids, então eles queriam passar tempo com ele. Eu acho que é assim que funciona. Não preciso dizer que minha esposa e eu não gostávamos de Zach. Estávamos preocupados com a influência que ele poderia ter sobre Matthew. Seus pais não faziam nada sobre seu comportamento ruim. Então não havia muito o que pudéssemos fazer. As coisas foram longe demais um dia, porém. Matthew voltou para casa depois de passar um tempo com seus amigos, e quando ele entrou pela porta de nossa casa, um cheiro forte me atingiu. Era o cheiro inconfundível de gasolina, e vinha do meu filho. Olhei para ele e pude ver que ele estava angustiado. Ele não estava chorando, mas parecia estar perto disso. Matthew estava aterrorizado. Ele ficou lá na porta, tremendo. Quando me levantei do sofá, fui até ele e coloquei minha mão em seu ombro. Senti algo úmido na minha mão e, ao cheirar, percebi que Matthew estava encharcado de gasolina da cabeça aos pés. Depois que ele foi limpo, nos sentamos na sala de estar e ele me contou o que aconteceu. Matthew e seus amigos estavam andando pela floresta quando encontraram Zach e algumas outras crianças. Zach tinha um galão de água cheio de gasolina, mas eu nunca descobri o motivo. Não sei exatamente o que levou a isso, mas Zach despejou a gasolina na cabeça de Matthew e depois puxou um isqueiro, fingindo acendê-lo. Os outros meninos ficaram horrorizados, mas nenhum deles fez nada. Eventualmente, Zach os deixou ir e eles correram para casa. Para mim, isso realmente ultrapassou todos os limites. Até então, o comportamento de Zach era ruim, mas não fora do comum. Esse incidente me fez temer pela vida do meu filho. Eu liguei para os pais de Zach e dei a eles um aviso sério, mas, assim como antes, eles não se importaram. Era como se estivessem iludidos sobre o que estava acontecendo com seu filho. Era tão claro que havia algo errado, mas eles simplesmente não queriam ouvir. Eu não queria fazer isso, mas eles não me deixaram outra escolha. Minha esposa e eu decidimos chamar a polícia. Zach foi enviado para uma instituição de detenção juvenil por causa do que fez com Matthew, e não me lembro exatamente quanto tempo ele ficou lá, mas quando voltou para casa, as coisas ficaram ainda piores. Ele frequentemente aparecia na frente de nossa casa, andando de um lado para o outro na rua, olhando pela janela com um olhar ameaçador. Ele estava claramente tentando nos intimidar. Matthew também me contou que Zach estava se gabando na escola sobre como ia matar toda a nossa família. Um dos amigos de Zach deve ter tido uma consciência, porque alguém contou a um professor o que ele estava planejando.
A polícia se envolveu novamente e fez uma busca no quarto dele na casa dos pais. Encontraram coisas realmente perturbadoras. Ele tinha conseguido uma arma, além de várias facas. Também encontraram um diário onde Zack havia escrito sobre todas as coisas que estava planejando fazer com minha família. Depois que isso aconteceu, a família de Zack se mudou do nosso bairro e foi a última vez que o vimos. Felizmente, seus planos nunca foram cumpridos. Eu procurei o nome dele no Google alguns anos atrás por curiosidade e consegui encontrar algumas notícias e outros registros públicos. Descobri que ele tem entrado e saído da prisão por grande parte de sua vida, com várias acusações de agressão e roubo. Para ser honesto, fiquei surpreso que ele não tenha feito mais. Aquele garoto estava seriamente perturbado, e na minha opinião, é só uma questão de tempo antes que ele faça algo pior. Isso aconteceu há quase uma década, quando eu estava no início dos meus 20 anos. Eu costumava visitar minha avó algumas vezes por ano, sempre no verão, porque ela morava em Minnesota e os invernos eram realmente severos. Minha avó vivia em um prédio de apartamentos que era composto por 5 edifícios, todos com apenas 2 andares. Eles formavam um quadrado e davam para um grande pátio no meio, onde havia uma piscina. Eu sempre gostei de visitar, mas durante uma dessas visitas, as coisas tomaram um rumo sombrio e assustador. Era um dia lindo e eu estava indo até o supermercado local para pegar alguns itens para minha avó. Enquanto caminhava, notei um homem que morava no complexo de apartamentos andando atrás de mim. Eu estava na cidade há apenas 2 dias na época e já o tinha visto antes, mas não nas minhas viagens anteriores, então achei que ele devia ser novo. Tentei ignorá-lo, mas toda vez que eu olhava para trás, ele estava lá, sempre a alguns passos atrás de mim. Achei que eu pudesse estar sendo paranoica, mas algo sobre ele realmente me assustava. Ele estava andando muito perto de mim. Eu parei na calçada e me movi para o lado, na esperança de que ele passasse, mas ele também parou. Comecei a ficar nervosa e acelerei o passo para voltar ao apartamento da minha avó. O homem continuou a me seguir, mantendo a mesma distância. Não parecia importar quão rápido eu andasse. Estava prestes a começar a correr quando ouvi a voz da minha avó chamando. Eu finalmente estava lá. Me virei e a vi na porta do seu apartamento com uma expressão severa no rosto. O homem rapidamente se virou e caminhou na direção oposta. Senti uma onda de alívio. Minha avó me disse que já tinha visto o homem antes e que ele era conhecido por agir de maneira estranha e seguir as pessoas. Ela me alertou para ter cuidado e ficar longe dele. Toda vez que eu saía do apartamento, sentia como se estivesse sendo observada e tinha certeza de que o homem estava me seguindo. Um dia, eu estava indo para um parque local quando ouvi alguém chamando meu nome. Me virei e vi aquele homem a poucos metros de mim, com um sorriso estranho no rosto. "Venha comigo", ele disse, estendendo a mão. "Tenho algo para te mostrar." Eu estava realmente assustada e incapaz de me mover ou falar. O homem se aproximou e eu pude sentir o cheiro de álcool no seu hálito. "Não se preocupe", ele disse, com a voz baixa e ameaçadora. "Eu não vou te machucar." Eu gritei e corri de volta para o apartamento da minha avó. Contei a ela o que havia acontecido e ela chamou a polícia. Eles anotaram meu depoimento e disseram que iriam investigar, mas nunca recebi um retorno deles. Aquela visita à cidade da minha avó foi arruinada por aquele homem, e durante todo o tempo em que estive lá, senti como se ele estivesse atrás de mim. Eu deixei a cidade assim que pude e nunca olhei para trás. Nunca quis ver aquele homem novamente. Mais tarde, naquele ano, estava conversando com minha avó ao telefone e ela me contou que o homem havia sido preso. Nunca perguntei o que ele fez. Para ser honesta, eu estava com muito medo de perguntar e minha avó nunca me contou. Tenho certeza de que você pode usar a sua imaginação. Desde a prisão dele, nunca mais vi aquele homem estranho e minha avó também nunca falou mais sobre ele. Eu não gostaria que fosse de outra forma. Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se.
Isso aconteceu quando eu estava na casa de um amigo, a algumas quadras da minha. Eu tinha 16 anos na época, e alguns amigos e eu estávamos do lado de fora de uma escola, perto de onde ele morava. Era por volta de 11 da noite e estávamos sentados embaixo de um poste de luz no estacionamento da escola. Algumas crianças de 10 ou 11 anos, acompanhadas por um garoto da nossa idade, passaram pela escola, a uns 12 metros de onde estávamos. Não pensamos muito sobre isso, mas era um pouco estranho ver isso a essa hora. Voltamos a fazer o que estávamos fazendo. Passaram-se 5 minutos e um grupo de 4 ou 5 rapazes, com cerca de 18 anos, passou correndo. Eles diminuíram o ritmo e um deles gritou para nós perguntando se tínhamos visto um grupo de crianças por perto. Respondemos rapidamente com um não e voltamos ao que estávamos fazendo. Eles foram até a placa da escola, a uns 24 metros de nós. Lá ficaram, agindo como se estivessem apenas passando o tempo. Não pensamos muito nisso, mas depois de um tempo, começamos a voltar para a casa do meu amigo. Notamos que eles estavam nos observando enquanto atravessávamos a rua. Apressamos o passo e voltamos para a casa dele. Estávamos meio estranhos com a situação, então achamos melhor trancar a casa. Estávamos todos na sala de estar, 2 minutos depois de voltarmos. A porta da frente começou a tremer e a maçaneta estava se mexendo. Todos nos olhamos como isso está realmente acontecendo. Começaram a bater na porta. Dei uma espiada pela janela, olhando para a varanda. E lá estava um daqueles caras de antes, empurrando a porta com força. Não fazíamos ideia de onde estavam os amigos dele, mas todos pegamos algo para nos defender caso ele conseguisse entrar. Um dos meus amigos foi até a cozinha para verificar a porta do pátio. O cara na porta da frente saiu correndo da varanda. Então fomos para a cozinha, pensando que ele tentaria pela parte de trás da casa, afinal, era apenas uma porta de vidro deslizante. Esperamos e esperamos, mas nada. Ele foi embora. Não tenho ideia do que o cara queria fazer se ele tivesse conseguido entrar, quem ele era, por que ele nos seguiu, ou por que nenhum dos amigos dele parecia estar com ele. Mas, felizmente, nenhum deles voltou. Foi uma experiência e tanto. Quando eu tinha 16 anos, morava em um tranquilo beco sem saída no norte da Califórnia. Todos os vizinhos se conheciam e nos dávamos muito bem. Sempre fazíamos churrascos juntos, íamos nadar nas piscinas uns dos outros, etc, etc. Era uma área realmente segura e toda a vizinhança era familiar. Havia um homem, entretanto, que sempre me pareceu um pouco estranho. Ele morava sozinho, escondido em uma casa onde criava galinhas e parecia não trabalhar. Esse homem, que chamaremos de Marcos, era muito amigo do meu vizinho mais próximo. Na época, ele devia ter cerca de 60 anos. Não era muito mais alto do que eu e tinha uma barba grisalha e cabelos grisalhos desgrenhados. Estávamos acostumados a vê-lo por perto e a tê-lo participando de nossas festividades. Também não era incomum que minha mãe nos mandasse até a casa dele para comprar alguns ovos, caso ficássemos sem ovos e ela não quisesse correr até a loja. Bem, como era comum em nossa vizinhança, no dia 4 de julho, fizemos um grande churrasco e convidamos todo mundo. Marcos se juntou a nós e todos estavam aproveitando a noite. Estava quente, os adultos estavam bebendo, as crianças estavam brincando e, de modo geral, foi um ótimo momento. Mas durante toda a noite, Marcos ficou tentando falar comigo. Eu sempre o encontrava perto do meu quadril, tentando desviar minha atenção dos meus amigos e conversar. Em um determinado momento, ele disse: "Eu adoraria ir para as montanhas, longe de todo mundo, e levar uma mulher comigo. Você sabe? Tipo, todo mundo é uma droga, menos você, querida." E quando ele disse bebê, fez um gesto em minha direção. Eu meio que ri e tentei dar de ombros e continuar a noite. Eu tinha 16 anos e ainda estava presa à mentalidade de ser educada custe o que custar, e não lidei com isso da maneira que deveria. Por fim, todos fizeram as malas e foram para suas casas. De alguma forma, acabei ficando sozinha do lado de fora com Marcos. Eu estava tirando algo do meu carro e ele chegou tão perto de mim que fiquei praticamente presa contra o carro. Não me lembro bem sobre o que ele estava falando comigo, mas eu estava desconfortável e só queria entrar.
Tenho que ir trabalhar de manhã, então é melhor entrar e ir para a cama. Eu disse quando houve uma pausa na conversa. Ah, não. Vamos sentar e conversar um pouco mais. Não posso. Realmente tenho que ir. Tenho trabalho amanhã. Mas ele continuou insistindo, dizendo que só queria conversar e que estava se sentindo sozinho. A essa altura, ele estava mais perto e eu podia sentir o cheiro de cerveja e churrasco em seu hálito. Olhei por cima do ombro, esperando que alguém saísse e eu pudesse usá-lo como distração ou desculpa para ir embora. Mas não havia ninguém. A luz da varanda nem sequer estava acesa. Meus pais e irmãos estavam assistindo à TV nos fundos da casa. Olha, eu disse, tentando não parecer tão em pânico quanto estava começando a me sentir. Eu honestamente só preciso ir para a cama. Não posso ficar conversando, me desculpe. Bem, então está bem. Posso pelo menos receber um abraço? Eu hesitei. Não queria lhe dar um abraço, mas fui criada em um ambiente em que o abraço era normal, incentivado e esperado. Concordei, achando que se eu pelo menos lhe desse um abraço, ele ficaria mais tranquilo e me deixaria ir embora. Ele me puxou para perto, agarrou-me pela bunda e puxou meus quadris para os dele, onde pude sentir algo. Eu estava tão atônita que fiquei parada. Ele começou a beijar meu pescoço e a me dizer o quanto me queria, que queria fugir comigo e nunca mais voltar. Isso foi o suficiente para que eu o afastasse e corresse para dentro de casa. Eu ainda podia sentir o cheiro de seu hálito e sua barba em meu pescoço. Eu estava tão assustada e tão enojada. Esse homem, uns 50 anos mais velho do que eu, tinha acabado de passar as mãos em mim. Minha mãe percebeu imediatamente que havia algo errado, então eu lhe contei tudo. Ela chamou a polícia imediatamente e eles vieram e conversaram com ele. Ele negou ter me tocado. Disse que eu estava mentindo para chamar a atenção. Mesmo assim, eles disseram a ele para ficar longe de mim. Toda a vizinhança expulsou Marcos. Ninguém mais falava com ele, nem o convidava para nada. Até mesmo o meu vizinho do lado não o incluía mais. Sei que não é o encontro mais assustador, e tenho sorte de todos terem acreditado em mim e tomado medidas imediatas em meu favor, e que poderia ter sido muito pior, mas isso me deixou absolutamente apavorada. Poucas mulheres jovens são cercadas por esse apoio, e meus vizinhos mostraram que eram realmente boas pessoas. Acabamos nos mudando alguns anos depois disso, mas continuei sendo uma boa amiga da vizinha do Marcos, e ainda vou visitá-la às vezes, mais ou menos 13 anos depois. Sempre me preocupo com a possibilidade de vê-lo novamente, mas nunca o vi, e sou grata por isso. Quinze anos atrás, eu estava muito doente durante a noite e ficava entrando e saindo do sono. Eu tinha apenas 9 anos na época e estava dormindo na cama dos meus pais com eles para que pudessem me observar. Eles tinham um relógio digital que projetava a hora no teto e me lembro de ficar olhando para os números e pensar que eles pareciam estar se movendo. Isso foi por volta das 3h15 da manhã. Eu devo ter voltado a dormir logo depois. A próxima coisa que me lembro é de ser acordado bruscamente pelo som da campainha tocando alto 3 vezes, seguido por 3 batidas fortes na porta. Ainda estava completamente escuro no quarto, e os números no teto agora mostravam exatamente 5 da manhã. Eu me lembro de sentir dúvida se realmente tinha ouvido os barulhos ou se tinha sido um sonho vívido, mas ambos os meus pais se sentaram rapidamente perguntando: "Foi a porta?" E eu imediatamente fiquei apavorado. Não havia ninguém que devesse estar tocando a campainha e batendo na nossa porta àquela hora da manhã. Meu instinto me disse que era algo ruim. Naquela época, eu tinha ouvido histórias de ladrões que usavam o método de bater na porta, tocar a campainha e depois invadir a casa quando o dono abria. Imediatamente pensei que isso era o que iria acontecer. Eu tinha um grande medo de ladrões e sentia como se estivesse vivendo meu pior pesadelo. Fiquei ainda mais aterrorizado quando meu pai se levantou e foi até a porta. Ainda havia batidas e a campainha tocando, constantemente naquele ponto. Lembro que parecia urgente e assustador, e o som ecoava pelo corredor. Felizmente, meu pai não abriu a porta, mas ele gritou alto: "Quem é?" E não obteve resposta. Ele continuou repetindo a pergunta, mas nunca obteve uma resposta. A pessoa só continuava tocando a campainha
e batendo na porta. Não havia olho mágico, apenas uma pequena janela de vidro fosco, e como estava escuro lá fora, não dava para ver quem era. Eu e meus 2 irmãos olhamos pelas janelas do andar de cima, mas não conseguíamos ver a entrada da nossa casa. Parecia que muito tempo tinha passado com meu pai gritando e a pessoa tocando a campainha, mas deve ter sido apenas 1 minuto. Ele rapidamente ligou para o 999, emergência, e os policiais foram enviados para nossa casa muito rapidamente. Quando ouvi os carros do lado de fora, as batidas e o som da campainha pararam. Olhei pela janela e me lembro de me sentir surpreso e confuso. Eu esperava um carro de polícia, mas havia 4 carros e 2 caminhões de bombeiros, o que me deixou confuso, porque não tínhamos chamado os bombeiros. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo, só me lembro de ouvir meu pai conversando com um policial. Estranhamente, apesar do medo e de tudo o que estava acontecendo, lembro de pensar: oh não, os policiais vão ver meu pai de pijama. Meu pai fechou a porta e os caminhões de bombeiros foram embora, ficando apenas um carro de polícia por mais um tempo. Meu pai subiu e nos reuniu para nos tranquilizar. Basicamente, o que aconteceu foi que a senhora idosa que morava sozinha ao nosso lado acordou e estava convencida de que sentia cheiro de fumaça. Ela era uma fumante pesada e sempre fumava dentro de casa, então não era surpreendente que o cheiro ficasse na casa dela. Mas ela entrou em pânico e saiu correndo para nos acordar e pedir ajuda. Em seu pânico, ela tocou a campainha e bateu na porta constantemente, e como era parcialmente surda, não conseguiu ouvir meu pai gritando: "Quem é?" Ela também chamou a polícia, o que explicava tantos carros, e havia chamado os bombeiros também. Eles fizeram uma verificação geral antes de irem embora. Não havia incêndio, e disseram que provavelmente era apenas o cheiro de cigarro que ela havia sentido ao acordar. Senti tanto alívio quando meu pai me contou isso, porque eu estava completamente convencido de que meus piores medos estavam se tornando realidade e que alguém estava invadindo nossa casa. Senti pena da nossa vizinha porque sabia que ela devia ter entrado em pânico. Mas, cara, ela nos deu um susto tremendo. Ela se mudou não muito tempo depois disso. Ainda penso nela de vez em quando. Havia um senhor idoso que morava com sua esposa e seu cachorro a algumas casas de distância, em uma grande casa. Ele raramente saía de casa, e quando saía, apenas levava o cachorro para passear. Ele também falava muito pouco e parecia evitar outras pessoas, enquanto sua esposa era um pouco mais sociável. O casal viveu na nossa rua por alguns anos, e tudo parecia estar bem. No entanto, um dia eles se divorciaram, e a mulher se mudou por razões desconhecidas. O senhor idoso ficou com o cachorro em sua casa, e alguns anos se passaram. Nunca houve nada suspeito, e além do comportamento estranho habitual dele, tudo parecia bastante normal. Certa manhã, aproximadamente 9 ou 7 anos atrás, eu saí de casa como de costume para pegar o ônibus escolar. Nossa rua é relativamente tranquila e normalmente não há muito movimento. Mas essa manhã foi um pouco diferente. Havia alguns vizinhos na rua e meus pais disseram que algo estava errado com o senhor que morava no final da rua, mas nada específico era sabido. Fui para a escola e não pensei muito sobre isso. Quando voltei e desci do ônibus na parada, vi que a rua inteira estava isolada e evacuada. Carros de polícia e oficiais estavam por toda parte, e até uma equipe da SWAT estava lá. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Encontrei meus pais, e eles me explicaram que o senhor idoso tentou cometer suicídio e planejava levar toda a rua com ele. Ele inundou todo o porão com gasolina e tinha uma bomba improvisada no galpão do jardim, que era essencialmente um grande monte de tanques de gás propano amarrados juntos. Um relógio e uma torradeira serviam como mecanismo de fusão, tanto para a bomba quanto para o porão. Tudo estava preparado para explodir entre 7 e 8 horas da manhã. Uma versão menor dessa explosão foi colocada na lixeira dos vizinhos que moravam ao lado desse maníaco. Obviamente, era algo pessoal. Antes de acionar a bomba, o homem destruiu todo o interior da casa com um machado, e então foi para a garagem com seu pobre cachorro, trancou o portão e ligou o motor do carro. Ele colocou o cachorro no porta-malas e se sentou no banco do motorista, esperando morrer por asfixia
antes de ser despedaçado pela explosão. Felizmente, o plano não deu certo, porque um vizinho ouviu o motor do carro e ficou desconfiado. Ele olhou pela janela da garagem e, a princípio, pensou que o homem tivesse tido um ataque cardíaco. Ele quebrou a janela e entrou, apenas para ver o homem mais ou menos consciente dentro do carro. No início, ele não tinha ideia do que estava acontecendo, mas depois percebeu o cheiro característico de gasolina. Ele arrombou a porta para entrar na casa e descobriu a bagunça que o senhor havia criado. O vizinho imediatamente chamou a polícia e uma equipe de desarmamento de bombas cuidou dos explosivos a tempo. Infelizmente, o cachorro sufocou no porta-malas e já estava morto quando o vizinho chegou. As autoridades prenderam o homem e o colocaram em um hospital psiquiátrico após o processo judicial. Ele permanecerá lá até o fim de sua vida. O raio estimado da explosão teria sido suficiente para destruir várias casas e causar graves danos à área ao redor. Minha família e eu morávamos em um bairro perigoso quando eu tinha 7 anos. Uma noite, estávamos apenas minha mãe, eu e meus 2 irmãos em casa, já que meu pai estava viajando a trabalho. Por volta da meia-noite, alguém começou a bater na nossa porta. Minha mãe acordou, foi até a porta da frente e perguntou quem era. Ninguém respondeu. Ela pensou que talvez fossem algumas crianças brincando de bater e correr, então voltou para a cama. 30 minutos depois, novamente alguém começou a bater. Ela se levantou e espiou pela janela lateral para ver se conseguia ver alguém lá fora, mas não havia ninguém. Começando a ficar preocupada, ela foi até o quarto, pegou a espingarda do meu pai e sentou-se na sala, no escuro, esperando. Mais uma vez, alguém começou a bater na porta. Minha mãe começou a gritar que ia chamar a polícia e que se alguém tentasse entrar, ela atiraria. Por volta das 2 da manhã, a polícia finalmente chegou e fez uma busca rápida ao redor da casa enquanto esperávamos dentro. Após a busca, os policiais disseram à minha mãe que haviam encontrado um pedaço de arame farpado de cerca de 1,20 m perto da porta da frente e perguntaram se era dela. Ela disse que não e perguntou por que estavam perguntando. O policial explicou que o arame pertencia à pessoa que estava batendo na porta e que a intenção era estrangulá-la com o arame quando ela abrisse a porta para ver quem estava lá. Eles disseram que minha mãe foi muito esperta por não ter aberto a porta, pois isso poderia ter custado sua vida. Os policiais afirmaram que patrulhariam o bairro até de manhã e fariam uma investigação mais completa com a luz do dia. Naquela manhã, durante a busca ao redor da casa, encontraram pegadas que iam até a parte de trás, perto da janela do meu quarto. Também encontraram marcas na moldura da janela, onde a pessoa tentou forçar a abertura para entrar, mas falhou. Minha mãe sempre suspeitou que fosse um vizinho, pois ele sempre a observava pelas cortinas e não era muito amigável. Ele também sabia quando meu pai não estava em casa, já que reconhecia o carro dele. Depois disso, nos mudamos daquela casa. Nós moramos em uma área muito boa, com baixo índice de criminalidade e todas essas outras coisas legais. Já tivemos várias pessoas morando ao lado da nossa casa, cada uma com suas próprias esquisitices. As pessoas que já moravam na casa quando nos mudamos eram 2 caipiras. Eu venho de origens humildes, então isso não faz deles menos. Nossa citação favorita deles era: "Se você não pode respeitar um torneio de sinuca, como pode me respeitar?" Eles também acabaram ficando sem eletricidade, então tinham que alimentar tudo com um gerador. Isso significava que, durante o verão, todos os gases e fumaça do gerador sopravam diretamente para nossas janelas. Todos os vizinhos em um raio de 4 casas reclamaram, e eventualmente a cidade enviou uma equipe para resolver o problema. Uma equipe vestida com roupas de proteção entrou na casa e limpou uma quantidade enorme de coisas horríveis. Muito lixo, excrementos de animais, animais mortos, etc. A casa ficou desocupada por meses até que um cara esquisito se mudou. Não gostamos de fumar dentro de casa, então fazemos isso na varanda dos fundos. Durante vários meses,
Esse cara vinha pedir cigarros de 3 a 4 vezes por semana. Ele chegava até a cerca entre nossos quintais e pedia um cigarro. Eu não me importo que as pessoas peçam um cigarro de vez em quando, mas chegou ao ponto em que eu temia vê-lo. Talvez temer seja um pouco dramático demais. Um dia, finalmente disse a ele que precisava começar a comprar os próprios cigarros, e ainda dei um naquele momento. Nunca mais o vimos. 2 semanas depois, minha esposa me contou que havia vários carros da polícia na frente da casa dele. Fui para o quintal e vi pelo menos 4 policiais. Eventualmente, eles vieram à frente da nossa casa e perguntaram se tínhamos notado algo estranho. Eu pensei, droga, disse a ele para comprar seus próprios cigarros 1 semana atrás. Isso foi engraçado, mas de forma alguma útil para a polícia. 1 semana depois, um trabalhador estava limpando e pintando a casa. Então perguntei o que tinha acontecido. Descobri que o cara estava morto em seu armário há vários dias. Encontraram o corpo dele espancado, todo machucado e pendurado no armário. Esse foi o fim desse cara. Desculpe, isso está ficando longo e provavelmente entediante, mas ainda faltam 2 vizinhos. A próxima pessoa a se mudar foi uma estudante universitária. Moramos a cerca de 1 quilômetro de uma grande universidade. A primeira coisa estranha sobre ela foi que eu a ouvi falando ao telefone com a mãe algumas semanas após se mudar. Ela continuava chorando por causa dos insetos que estavam na casa. Isso durou dias. Eu me senti mal por ela e queria avisá-la sobre o histórico estranho da casa. Eles se mudaram e um homem com deficiência mental se mudou. Ele era, eu espero, inofensivo, exceto pelos sons estranhos de construção que vinham da casa entre 10 e 3 da manhã. Seus pais vinham várias vezes por semana para limpar o lugar e trazer comida para ele. Um dia, em plena luz do dia, um carro parou e atirou nele 4 vezes. De alguma forma, ele sobreviveu e seus pais o mudaram dali. Eu não moro em um bairro onde as pessoas são baleadas na rua. Somos inquilinos, mas se nossa casa fosse colocada à venda, custaria pelo menos $150 mil e seria vendida em 1 ou 2 dias. Nossa casa não vale tanto, mas vivemos em um bairro atraente. As casas mais bonitas estão custando mais de 250 mil. Os novos vizinhos estão morando lá há 6 meses e eu não tenho o menor desejo de saber nada sobre eles. Isso deve parecer uma grande mentira e eu entendo totalmente. Se algo, até minimizei a estranheza, há algo de muito esquisito nessa casa. Desculpe pela minha gramática ruim. Não sou muito boa em escrever, mas queria compartilhar. 1 ano atrás, eu, com 15 anos na época, morava em uma casa pequena com minha mãe solteira. Minha mãe é uma mulher muito animada, que consegue começar uma conversa com qualquer pessoa e é amada por todos. Lembro-me de uma manhã em que a ouvi falando com alguém do lado de fora da janela do meu quarto. Não liguei muito e, eventualmente, desci para perguntar com quem ela estava conversando. Descobri que ela estava falando com nosso novo vizinho. Ela estava muito simpática com ele, descrevendo-o como muito velho. Ela disse que ele tinha cerca de 95 anos e que morava sozinho, com uma enfermeira que o visitava algumas vezes por mês. Minha mãe também descobriu que ele não tinha familiares, pois todos haviam falecido. Então ele estava realmente sozinho. Ela também mencionou que ele era um padre, o que achei meio assustador. Algumas semanas se passaram, e sendo a pessoa gentil que minha mãe era, ela cortou a grama do novo vizinho algumas vezes e geralmente conversava com ele por pena. Vale mencionar que eu nunca vi esse homem, só ouvia falar dele nas conversas diárias da minha mãe. Minha casa tinha uma janela no topo das escadas, que se olhássemos, dava diretamente para a casa do padre, e como as casas eram quase idênticas, havia uma janela que dava diretamente para a nossa. Novamente, eu nunca vi esse homem, apenas a luz fraca do corredor dele. Já fazia 3 meses que eu não ouvia falar do padre, mas houve uma noite que eu nunca vou esquecer. Por volta da 1 da manhã, desci para pegar algo para comer e ao subir as escadas de volta para o meu quarto, olhei pela janela do corredor por puro instinto. Lá, do outro lado, estava o homem velho, com a mão agarrada ao corrimão, ajudando-se a subir as escadas. A iluminação era péssima, mas ele parecia muito magro, como as pessoas idosas geralmente são.
Curiosa, fiquei parada por um momento querendo observá-lo melhor. Ele estava ligeiramente encurvado, como se estivesse tendo dificuldades para carregar o peso do próprio corpo, e eu juro que consegui ver as saliências de sua coluna através da camisa enquanto ele mancava e saía da vista da janela. Não querendo ser cruel, mas isso me assustou muito, e eu fui imediatamente para o meu quarto tentando tirar aquela imagem perturbadora da cabeça antes de dormir. 1 ou 2 semanas depois, a enfermeira do padre apareceu em nossa porta perguntando se o havíamos visto recentemente, já que ela não conseguia entrar na casa dele, que estava completamente trancada e selada. Ela não ouvia falar dele há mais de 4 meses e estava ficando preocupada com o bem-estar dele. Eu não estava em casa para contar que o tinha visto na janela, pois estava na escola, então minha mãe apenas disse que também não tinha ouvido falar dele. A enfermeira chamou a polícia, que arrombou a porta. Eu estava voltando para casa e, ao chegar, vi a polícia dando mais um golpe na porta com uma espécie de barra. Não sei exatamente o que era. Tudo o que sei é que quando a porta finalmente caiu, o cheiro que saiu daquela casa poderia fazer os dedos de qualquer pessoa se encolherem. Tudo o que posso descrever é como quando seu gato traz um rato para casa e ele morre debaixo do sofá sem que você perceba. Correndo para dentro, fui imediatamente para o meu quarto. Espiei pela janela, observando a polícia entrar na casa, cobrindo os narizes. Não me lembro muito bem do que aconteceu depois, exceto quando levaram o corpo dele em um saco preto e o colocaram na parte de trás de uma van preta. Foi triste, realmente. Eu nunca tive a chance de falar com ele, e agora me sentia culpada por ter ficado tão horrorizada com sua aparência. Minha mãe também ficou muito abalada com a morte dele e estava conversando com a polícia do lado de fora. A casa levou semanas para ser limpa, já que, quando ele morreu, todas as janelas e portas estavam fechadas, mantendo o cheiro preso lá dentro. Quando a polícia foi embora e a rua ficou em silêncio novamente, passei mais tempo com minha mãe na sala. Ela sempre foi religiosa, então, enquanto conversávamos, ela acendeu uma vela por ele, em respeito e para ajudá-lo a passar para o céu. Falando sobre o cheiro horrível, perguntei o que a polícia havia dito a ela. O que ela me contou ficou comigo desde aquele dia. Disseram que ele havia morrido alguns meses atrás e foi encontrado em decomposição em sua cama. A princípio, não dei muita importância ao que ela disse. Sim, era perturbador, mas era mais triste que ninguém tivesse notado o desaparecimento dele. Mas então caiu a ficha. Se ele morreu há alguns meses, quem foi que eu vi pela janela? Mencionei isso para minha mãe, que também sabia que eu nunca o tinha visto ou falado com ele enquanto ele estava vivo. Então ela me perguntou como ele era. Cabelo branco ralo e uma corcunda ossuda. Ainda me lembro do rosto dela ficando pálido. Nos mudamos um mês depois. Essa história pode não ser muito interessante, já que não tive muitas experiências assustadoras paranormais, mas é uma história verdadeira. Quando eu era criança, tinha uns 5 anos, havia um homem muito simpático, por volta dos seus 40 e pouco ou 50 anos, que morava ao lado. Quando eu tinha cerca de 8 anos, ele faleceu na cozinha. Isso foi há bastante tempo, e eu era muito jovem, então realmente não me lembro muito sobre o incidente. Na verdade, eu nem sei o que aconteceu com ele, para ser honesta. Tudo o que sei é que ele morreu na cozinha e só foi encontrado 1 ou 2 dias depois. Alguns meses após a sua morte, minha tia se mudou para a casa ao lado com o meu primo, que tinha uns 5 ou 6 anos. Por um tempo, não aconteceu nada muito estranho, além de objetos caindo das prateleiras sem estarem perto da borda. Logo após o lockdown, o noivo da minha tia se mudou para lá com eles. Eu costumava ir para a casa ao lado para passar um tempo com meu primo, e nós ouvíamos coisas, como vozes muito estranhas e distantes. O noivo da minha tia, bom, na época ainda era sua namorada, sempre sentia que estava sendo observada. Uma vez, eu acidentalmente ouvi uma conversa entre minha mãe e minha tia sobre as coisas que estavam acontecendo. Minha tia disse que ouvia meu primo conversando com pessoas, mesmo que não houvesse ninguém mais lá. Ela disse que ele acordava no meio da noite e falava com alguém, e novamente não havia ninguém lá. Meu primo disse que não se lembrava de fazer nada disso, mas que conseguia ouvir vozes quando estava sozinho, especialmente à noite. Uma noite,
Quando todos estavam na cama, um fantasma, supostamente, arranhou as costas do noivo da minha tia. Não foi de uma forma como a gente coça uma coceira, mas do jeito que as garras de um animal arranhariam. Agora ele tem uma cicatriz enorme nas costas. Felizmente, eles se mudaram da casa, mas algo sobre ela parece estranho. Parece uma casa normal, mas estar perto dela me faz sentir mal de uma maneira que eu não consigo explicar. Acho que aquele vizinho de quem falei no começo ainda pode estar lá, ou talvez alguém que quer violência, ou simplesmente não gostava do noivo da minha tia. Até meus pais concordam que ainda há algo estranho naquela casa. Um casal jovem, uns 20 e poucos anos, se mudou para lá antes do último Natal, ou talvez o anterior, não sei. Mas recentemente, a mulher se mudou. Não sei se eles terminaram ou o que aconteceu, mas tanto eu quanto meus pais achamos que o fantasma teve algo a ver com isso.